A paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela oportunidade de mais uma mensagem na Palavra de Deus. O tema desta oportunidade é: o que está no seu coração? Vamos para o texto da Palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 aos versículos de número 10. Diz assim o texto da Palavra de Deus: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais e multiplicais, e entreis a possuir a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o ser humano. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem te inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andar nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te coloca numa terra boa, terra de ribeiro, terra de água, terra de fontes, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo, terra de cevada, terra de vides, terra de figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujas montanhas tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comidos e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Graças a Deus por esta mensagem na Palavra de Deus e este tema: o que está no seu coração? Deus permite alguns acontecimentos na nossa vida para saber a nossa reação, para saber do nosso compromisso com Ele, para saber se a gente vai relembrar de que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, Deus te provou para saber o que estava no teu coração. Ou seja, Deus estava testando para saber de que material vocês eram feitos. Isto mesmo. Uma outra tradução diz assim: de que material vocês eram feitos, né? O versículo 3, também, a parte B, inclusive, diz assim: para te dar a entender que o ser humano não viverá só de pão, que é o alimento sólido, físico, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o ser humano. Ou seja, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, que é o alimento da alma, que é o alimento do espírito. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está registrado que Deus criou o ser humano a partir do barro encontrado no pó da terra. Pois bem, a composição química do ser humano. Nós temos aqui a composição química do ser humano. O corpo humano, adulto, normal, é composto dos seguintes elementos químicos: 40 litros de água, 20 quilos de carvão, 4 litros de amônia, 1,5 kg de cálcio, 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sal, 100 gramas de enxofre, 80 gramas de salitre, 50 gramas de magnésio, 8 gramas de manganês, 2 gramas de alumínio, 20 centigramas de arsênio. Contém ainda traços de chumbo, cobre, iodo, cério e bromo. Mas se o cientista misturar tudo isso, resultará apenas em uma massa de mau cheiro. Enquanto Deus, no Éden, soprou essa mistura, resultando daí um gracioso ser humano. Graças a Deus,
pelas maravilhas do Criador, do Senhor, do nosso Deus. Bom, continuando aqui, o que está no seu coração, ou Deus estava testando o povo de Israel para saber de que material eles eram feitos. Então, Gênesis 2:7, Deus criou o ser humano a partir do barro, né? Encontrado no pó da terra. E o ser humano é um ser trino, conforme 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. O ser humano é um ser trino, composto de espírito, alma e corpo. E nós já vimos aqui a composição química do corpo humano. Cada uma dessas partes contém 5 faculdades. Agora, atenção. As coisas do coração estão relacionadas e influenciadas às decisões da alma e do espírito humano. Por isso, o Senhor Deus queria saber o que estava no coração do povo de Israel. Ou com que material eles estavam se erguendo na fé. Com que material eles estavam confirmando a fé. Com que material eles estavam deixando ser levado para crer em um Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra e do universo. Bom, o corpo humano o ser humano é um ser trino, né? O homem é um ser trino, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12 relata isso aí para nós. Cada uma dessas partes tem 5 faculdades. O que é faculdade? Poder de efetuar, de fazer, capacidade, autoridade para decidir ou resolver. O corpo, por exemplo, as 5 faculdades do corpo são visão, audição, paladar, tato e olfato. Isso mesmo, faculdade do corpo. Ainda que sejam distintas uma das outras, elas não atuam independentemente do comando da alma. São denominadas de instintos naturais ou sentidos corporais, os quais recebem impressões do mundo exterior transmitida ao cérebro através do sistema nervoso. Os sentidos físicos obedecem às leis naturais, que estão impressas no ser humano. São elas que regem a atividade do corpo. Concluindo, aqui sobre o corpo, quando sabemos o que é correto, podemos andar naquilo que é perfeito. E a alma? A alma também tem 5 faculdades: intelecto, sentimento, prazer, vontade e emoção. São as faculdades da alma. Olha, o intelecto habilita o indivíduo a pensar, raciocinar, decidir, julgar e conhecer. O intelecto se manifesta com 3 ingredientes que são imaginação, memória e razão. Isso são coisas do coração, por isso que Deus queria saber o que estava no coração. Com a imaginação, o homem é capacitado a idealizar e a projetar. É um processo do pensamento que habilita o ser humano a construir imagem através do raciocínio. A memória capacita o homem a guardar os seus pensamentos, fatos do passado e fatos do presente, e com isso ele pode reter os conhecimentos adquiridos e os trazer à lembrança. Por meio da razão, o ser humano pode conhecer, julgar, estabelecer, discorrer, se elevar até a concepção do infinito e do absoluto, e com isso requerer o seu direito ou reconhecer o direito de alguém. É bom senso. É justiça, é lei moral. Resumindo sobre a alma, o que é a alma? A alma é o armazém da vida. A alma é a vida entrelaçada em todas as partes do corpo humano que transmite sua influência a todos os seus membros individuais. A alma recebe as impressões do mundo exterior via corpo. E, caminhando já para a conclusão, devido ao nosso espaço aqui, o nosso tempo que nós temos, faculdade do Espírito, são 5 também: consciência, fé, adoração, devoção e contrição. Elas identificam o ser religioso do homem, podemos chamar de naturezas espirituais, as quais o ser humano se tornou um ser especial. A consciência é a voz interna do Espírito dentro de nós, que aprova ou desaprova as ações. A consciência não está sujeita à vontade e nem ao sentimento da alma. Então, nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade e concluir dizendo para você que 1 Samuel 16:7 está registrado: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor conhece, porém o Senhor nosso Deus olha para o coração. Deus te abençoe, Deus te conceda graça
e o Senhor Deus está permitindo algum acontecimento na sua vida, porque Ele quer saber o que está no seu coração.